Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Carla e hoje eu quero conversar com você um assunto muito importante, que muitas vezes passa batido, a gente não se dá conta do quanto isso é relevante e o quanto isso tem impacto na nossa vida, que é o gerenciamento do nosso tempo, como nós estamos usando o tempo que temos disponível. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para você sempre ser notificado toda vez que eu trouxer um vídeo novo por aqui. Muito bem, vamos lá então para esse assunto gerenciamento de tempo, que eu tenho certeza que você já ouviu muitas pessoas falando sobre isso, que você já ouviu alguém falando que você precisa gerenciar melhor o seu tempo, que você precisa entender sobre isso, que você precisa disso para melhorar a sua produtividade, para não procrastinar e tudo mais. E tudo isso não deixa de ser verdade em partes. E eu falo em partes porque algumas pessoas, elas colocam a responsabilidade 100% em uma única coisa. E não é exatamente assim que funciona. A gente precisa do contexto geral para que a gente consiga fazer mudanças. Então, por exemplo, se eu tenho problema com a procrastinação, se eu já identifiquei que ela está me impedindo de fazer aquilo que eu deveria fazer, que ela está me impedindo de começar um projeto, de mudar a minha rotina, de mudar os meus hábitos, de mudar a minha saúde, ou seja lá o que for, eu preciso sim entender sobre o gerenciamento do tempo, mas não só sobre isso. Por quê? Não vai ser só uma coisa que vai fazer com que você saia desse ciclo de procrastinação. Não vai ser uma única coisa que vai fazer com que você consiga resolver todos os seus problemas. A gente é um pouco mais complexo do que isso. Então a gente precisa ter uma compreensão, a gente precisa usar as ferramentas, a gente precisa usar o que a gente tem disponível, a gente precisa desse conhecimento, mas a gente tem que parar um pouco de colocar a responsabilidade 100% em uma única coisa. Então seria negligência da minha parte falar que o gerenciamento do tempo, ele vai eliminar a sua procrastinação e que só com o gerenciamento do tempo você ia conseguir ser uma pessoa 100% produtiva. Você conseguiria mudar completamente a sua rotina e os seus hábitos. E a gente percebe muito por aí que hoje em dia é muito comum as pessoas fazerem um pouco disso. Um pouco não, na verdade é bastante, né? Essas soluções rápidas e fáceis, muito simples para qualquer coisa. Então, por exemplo, é uma ferramenta, é alguma coisa que eu vou te entregar aqui que vai transformar toda a sua vida. Só que não é necessariamente dessa forma que vai acontecer na prática. Então, você vai precisar do gerenciamento do tempo, com certeza, para se organizar, você vai precisar do gerenciamento do tempo para que você consiga ser mais produtivo, de fato, você vai precisar disso, eu não estou falando que você não vai. Eu só estou salientando aqui que você vai precisar de mais do que apenas o gerenciamento do tempo para que você consiga fazer mudanças significativas na sua vida, na sua rotina e nos seus hábitos. E eu só quis falar sobre isso antes de começar esse vídeo, justamente porque eu tenho certeza que você já ouviu alguém aí falando que o gerenciamento do tempo vai mudar a sua vida, vai transformar a sua rotina, os seus hábitos, vai tirar você da procrastinação, ou que alguma outra ferramenta, alguma outra coisa que a gente usa como ferramenta para chegar em algum lugar, para mudar alguma coisa, colocando isso como o pilar central, como o responsável para a sua mudança. Mas isso definitivamente não funciona e é simplesmente a venda de uma mudança fácil, né? Porque é muito mais atrativo, as pessoas realmente querem essa mudança repentina, essa mudança que é simples, que é só alguma coisa e tudo vai mudar drasticamente na vida delas. Vamos falar então sobre o gerenciamento do tempo. É muito importante que você saiba como que você está usando o seu tempo, com o que você está usando o seu tempo, como que você está dividindo as tarefas do seu dia, o que você está priorizando, onde você está colocando o seu foco. Isso realmente é muito importante quando a gente fala de uma rotina mais produtiva, de uma rotina mais alinhada. Só que, como eu falei no início do vídeo, isso não é a única coisa. E por que isso não é a única coisa? Porque eu preciso saber o que eu estou fazendo com o meu tempo, no que eu estou colocando o meu foco e a minha atenção. E quando a gente fala sobre isso, a gente já entra em outros aspectos, em outros assuntos. Então, por exemplo, eu preciso saber quais são os meus objetivos pessoais e profissionais. Eu preciso saber exatamente o que eu espero da minha vida, o que eu desejo conquistar, para onde eu quero ir, quem eu quero me tornar. Eu preciso saber de tudo isso para que eu possa entender se eu estou fazendo bom uso do meu tempo ou não.
Se eu não sei exatamente para onde que eu estou indo, se eu não sei exatamente quais são os meus objetivos, se eu não sei exatamente o que eu espero da minha própria vida ou para onde eu estou caminhando, quando eu não sei todas essas respostas, quando eu estou basicamente perdido na minha própria vida, esse gerenciamento do tempo, ele não vai ser muito útil. E por que não vai ser muito útil? Porque se você não sabe o que você espera, não sabe o que você quer conquistar, não sabe para onde você está indo, quando você basicamente não sabe o que você está fazendo da sua própria vida, ou não sabe quais são os seus objetivos de vida, não sabe o que você deseja conquistar, onde que você quer chegar, não vai fazer muita diferença na sua vida se você souber com o que você está usando o seu tempo, com o que você não está usando o seu tempo, o que você está priorizando, o que você não está priorizando. E por que não vai fazer muita diferença? Porque você não vai ter como mensurar, você não vai ter como saber se você está no caminho certo ou não. Porque afinal de contas, você nem sabe qual é o caminho que você gostaria de estar. Você nem sabe para onde você gostaria de estar indo. Então é por esse motivo que simplesmente uma ferramenta não muda a sua vida. Você consegue perceber? Você consegue perceber que tudo está entrelaçado e você precisa de uma compreensão, você precisa de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Você vai precisar de algumas respostas para que você saiba como usar essas ferramentas da melhor forma, para que você consiga aplicá-las na sua vida e na sua realidade. Então, por exemplo, se você sabe onde você quer chegar, se você sabe quais são os seus objetivos, se você tem isso muito claro na sua mente, se você já sabe o que você quer conquistar, fica mais fácil, porque aí você consegue olhar o que você está fazendo no seu dia, quais são os seus hábitos, como é a sua rotina, você consegue entender o que é que você está fazendo com o seu tempo. E aí você consegue entender se aquilo ali vai te aproximar do seu objetivo ou se aquilo ali te afasta do seu objetivo. Então você consegue parar e fazer uma análise da sua própria vida, sabendo que você quer chegar no lugar X, mas que, por exemplo, os seus hábitos, a sua rotina, podem eventualmente estar te levando para um ponto Y. Então essa análise ela é essencial e é aí que entra a importância da gente gerenciar bem o nosso tempo, a gente entender sobre isso. Só que sem a gente saber quais são os nossos objetivos, o que a gente deseja, o que a gente quer conquistar, onde que a gente quer chegar, quem a gente quer se tornar, sem saber tudo isso, o gerenciamento do tempo, ele é meio vago, meio inútil para falar bem a verdade, porque aí eu não vou saber o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer, por que eu tenho que mudar os meus hábitos, por que eu tenho que mudar o tempo que eu estou usando para determinadas tarefas, então não vai fazer muito sentido. Então, você entendendo que tem objetivos que estão claros, que você sabe onde você quer chegar, fica fácil de você conseguir saber se você está usando o seu tempo bem ou não. E aí você vai parar e vai olhar para os seus objetivos, você vai olhar para a sua rotina, você vai olhar para os seus hábitos, você vai entender se tudo isso está sendo inteligente, ou seja, se tudo isso está te aproximando daquilo que você deseja. Todos os dias você está fazendo escolhas e você precisa entender se essas escolhas elas estão te aproximando daquilo que você deseja viver ou não. Você precisa entender que tudo o que você faz todos os dias é muito importante e é isso que vai fazer com que você se aproxime ou não dos seus objetivos. É isso que vai fazer com que você conquiste o que você deseja ou não. Então, se por exemplo, você tem objetivos muito claros de que você quer uma vida completamente diferente da que você vive hoje, ou seja, você tem metas, você tem sonhos que são mais ousados, digamos assim, você quer fazer uma grande mudança, você quer passar por um crescimento exponencial na sua vida, você quer uma transformação realmente porque você não se conforma com a vida que você tem e você deseja viver algo muito diferente disso. Então você precisa ter esse objetivo muito claro e você precisa pensar qual é o plano para que você consiga chegar lá. Ok, então o plano é esse, eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Aí você vai olhar para as pessoas que já estão em algum lugar parecido com esse que você quer chegar. E você vai fazer uma análise dessas pessoas no sentido de quais são os hábitos dessas pessoas, o que elas sabem, o que elas estudam, o que elas fazem. Você basicamente vai olhar com uma visão de raio-x para essas pessoas e sugar o máximo que você conseguir de informações úteis. E por que de informações úteis? Porque o que mais a gente vê hoje em dia são pessoas que estão aí mostrando as vidas na internet, talvez seja uma vida que realmente é admirável, é uma vida muito bacana, que muitas pessoas gostariam de viver. Só que muitas vezes não tem nada de útil ali, porque você não aprende nada e você não consegue olhar com essa visão de raio-x para entender o que essa pessoa fez ou o que ela está fazendo para que ela conseguisse chegar onde ela está.
Ou quais são os hábitos dessa pessoa? Qual é o caminho que ela usou para chegar até lá? E qual que é o objetivo disso? É você fazer um mapeamento de pessoas que já estão onde você gostaria de chegar, ou próximas de onde você quer chegar, ou, enfim, que tenha uma semelhança de objetivos conquistados, para que você possa se espelhar. Ou seja, você vai replicar na sua vida aquilo que as pessoas estão fazendo. Você vai tirar aquilo que é positivo para você, aquilo que pode agregar. Então você vai perceber que as pessoas, por exemplo, elas têm hábito de leitura, de estudar diariamente, elas têm hábito de fazer exercícios, elas têm hábito de cuidar da saúde, da alimentação, da hidratação, elas têm hábito de cuidar da espiritualidade, do relacionamento, elas prezam por família. O que é que elas fazem? Qual que é o contexto ali, o aglomerado de coisas que elas fazem que possivelmente contribuiu muito para que elas chegassem onde elas estão. Então você vai, de certa forma, replicar tudo isso na sua vida e você vai, obviamente, ter que mudar várias coisas. Então os hábitos precisam ser mudados, como você usa o seu tempo, principalmente vai precisar ser mudado. Porque o que acontece? Atualmente é muito comum que a gente perca, de certa forma, muito tempo com redes sociais, com televisão, com coisas que na verdade não são benéficas para nós, ou seja, elas não vão trazer um retorno positivo para os nossos objetivos. E é claro que é bom a gente ter momentos de descontração, de lazer, momentos de fazer alguma coisa diferente do nosso trabalho, isso é muito importante. Mas eu não estou falando que você não deve fazer isso, eu estou falando que normalmente nós estamos fazendo isso em excesso. Nós estamos gastando muito do nosso tempo com isso, enquanto a gente deixa os nossos objetivos de lado. Enquanto a gente deixa a nossa rotina, os nossos hábitos, a gente deixa os nossos sonhos de lado porque justamente a gente quer ficar ali naquele prazer imediato. Ou seja, eu não quero passar pelo desconfortável agora para que eu desfrute de algo melhor no futuro. Porque eu não quero pagar esse preço, ele tá meio alto pra mim no momento. E por que isso acontece? Porque a gente não mudou a nossa mentalidade ainda. Então a gente precisa olhar pra isso. E aqui a gente volta pro ponto do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Então, se você me acompanha aqui no canal, se você já viu algum outro vídeo meu, você já deve ter percebido que não tem como escapar desse desenvolvimento pessoal, desse autoconhecimento. Porque para absolutamente tudo que você for fazer na sua vida, você vai precisar mudar a sua mentalidade. Você vai precisar mudar a sua forma de pensar. Você vai precisar mudar os seus padrões. Sem isso, você não consegue fazer alterações na sua vida. Então é por isso que eu sempre bato tanto nessa tecla, porque essa pode ser uma forma mais complexa. Algumas pessoas podem achar mais difícil, mais demorada, mas é a forma definitiva. É a forma que vai dar resultados para você. É a forma que você vai conseguir transformar alguma coisa na sua vida. Bom, e basicamente, então, você precisa olhar para onde está indo o seu tempo, aquelas distrações, aquelas coisas que não são tão relevantes, que não são tão importantes. Então, a gente tem uma matriz que foi desenvolvida para a gente conseguir analisar mais facilmente como a gente está usando o nosso tempo. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é a matriz de Eisenhower. Ela é uma matriz feita para que a gente consiga observar como nós estamos usando o nosso tempo. E ela é dividida em importante, não importante, urgente e não urgente. Vou colocar uma fotinha aqui para você ver se você já viu ou não, para você entender um pouquinho melhor como que ela é dividida e como que ela funciona. Mas basicamente, junto com o gerenciamento do tempo, a gente precisa de uma organização. E por que a gente precisa de uma organização? Porque se a gente não estiver organizado com a nossa rotina, nossos compromissos, nossos afazeres, nossos objetivos e enfim, com tudo isso, a gente vai acabar passando muito tempo resolvendo coisas que são urgentes, mas que não são tão importantes assim. Ou seja, a gente vai acabar ficando muito tempo apagando incêndios. A gente vai ficar muito tempo resolvendo coisas que estão fora do nosso controle, que estão ali acontecendo muitas vezes por estarem acumuladas, por a gente ter deixado para a última hora, e enfim. Ou talvez a gente gaste muito do nosso tempo em coisas que não são nem urgentes e nem importantes. Então, é preciso que a gente olhe para isso e a gente entenda onde é que está indo o nosso tempo, como que nós estamos usando, como que a gente está organizando a nossa rotina, se isso tudo está congruente com o que eu quero conquistar ou não. Então, com essa divisão, a gente consegue entender um pouco melhor, fica um pouco mais claro tudo isso que eu expliquei aqui no vídeo, para você conseguir separar, de certa forma, as atividades e onde você deve focar mais o seu tempo.
Então procura tentar fazer essa matriz para que você consiga identificar como você está usando o seu tempo e o que você precisa mudar aí. Só que antes de fazer a matriz, para e pensa nas perguntas que eu fiz anteriormente. Se você sabe quais são os seus objetivos, se você sabe quais são as suas prioridades, onde você quer chegar, o que você deseja, quem você quer se tornar, se você já tem tudo isso muito claro. Se você ainda não tem, a primeira coisa que você tem que fazer é entender sobre isso. É fazer uma análise, é buscar, é aprofundar, é entender o que você deseja, o que você espera da sua própria vida. Para que aí sim, depois, você consiga organizar o seu tempo e as suas atividades diárias de acordo com isso. Porque na nossa vida a gente precisa ser intencional. Então a gente precisa interligar todas as coisas e parar de ficar fazendo coisas aleatórias que a gente nem sabe por que está fazendo. Então esse foi o nosso vídeo sobre gerenciamento de tempo. Eu acabei me alongando um pouquinho mais porque realmente não tem como a gente falar sobre uma única coisa isolada se tudo está conectado, tudo está interligado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa um like aqui embaixo. Também aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu. E compartilhe esse vídeo com um amigo, com alguma pessoa especial, se você gostou, se você considerou de alguma forma relevante, para que essa pessoa também tenha acesso a esse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e eu vejo você no próximo vídeo.